Olá, olá, boa tarde. Cá estou eu para mais uma live. Hoje vamos falar sobre famílias, os desafios das famílias em tempos atuais. Quem vai estar comigo hoje é a Rafaela Silva, também psicóloga. Vamos esperar um pouquinho. Sei que esse horário às 18 horas é um pouco concorrido para todos nós, né? Porque é um momento de trabalho, né? E aí às vezes a gente não consegue assistir, né? Mas foi o que a gente conseguiu alinhar, eu e a Rafa, né? Dentro da nossa agenda. Aí algumas pessoas entrando, daqui um pouquinho eu vou chamar ela. A minha convidada hoje já entrou. Logo eu chamo ela então. E hoje, mas é bom que fica gravado, porque daí depois quem quiser assistir, né, vai ficar lá na minha página, aqui no Instagram. E aí quem quiser assistir, fica à vontade depois, né? O bom da gente gravar é isso. Mas eu só vou introduzir um pouquinho o tema antes de chamar a Rafa. Olha aí, várias pessoas queridas entrando, né? Para que eu possa me situar e dizer para vocês o que realmente eu quero trazer hoje. Vocês viram que eu coloquei no título ali os desafios das famílias, né? E aí, quando eu coloco os desafios das famílias na contemporaneidade, nos tempos atuais, eu quero falar de diferentes famílias, né? Porque nós não temos um único modelo de família, né? Nós temos diversos modelos de família, né? Nós temos vou citar alguns aqui, nós temos a família nuclear, tradicional, nós temos as famílias recasadas, famílias monoparentais, né, chefiadas só por um homem ou por uma mulher, né, seja porque a mulher se divorciou e ficou com a guarda das crianças, ou porque algum da família faleceu, enfim, ou foi embora, e essa mulher ficou com as crianças, nós chamamos de família monoparental. E famílias extensas, né? Aquelas famílias que moram juntos, as famílias onde a avó mora junto, um tio, né? Nós chamamos de família extensa. Não posso esquecer das famílias homoafetivas também. Então há uma diversidade, quando a gente fala em família. Então nós não podemos falar a família, né? Nós falamos as famílias. E dentro de todas essas configurações que eu trago, né, existem muitos desafios, né, dentro dela. E aí eu fico me perguntando o que é efetivamente família, né? Daí eu anotei algo aqui para trazer para vocês. No meu entendimento, gostaria de saber se vocês concordam com isso. Família é entendida como um grupo de pessoas unidas por um laço afetivo ou consanguíneo. Então, consanguíneo, porque pode adotar uma criança, e ela ser, ela é parte da família, né, pelo um vínculo afetivo, sem contar também que nós chamamos de família casais que resolvem casar, né, pelo matrimônio ou não, e decidem não ter filhos, também nós entendemos como família. Então vou chamar a Rafa, né, para que a gente possa falar sobre os desafios, né, e as possibilidades, né, de convivência, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, esse momento difícil, né, de pandemia, que nós já estamos aí já quase no 8º mês, né, mais em casa, mais, né, se cuidando, enfim. Deixa eu ver onde que tá a Rafa aqui para eu chamar ela. Rafa,
Me dá um oizinho. Eu acho que tu tem que pedir pra participar, não é? Não é assim que tu tem que fazer? Deixa eu ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Oi, Rafa. Aqui. Apareceu. Olá, estão me vendo bem? Me escutando? Sim, tá aparecendo bem. O som tá bom, Tudo Rafa? bem. Sim, sim, eu só vou aumentar um pouquinho mais, eu tô com fone porque eu tô embaixo do meu climatizador aqui. Aí se tiver Uhum. algum ruído. Rafaela, Ai, oi, tá eu cortando? gostaria que tu te apresentasse, né? Ah, um pouquinho aqui, claro. Não tô te ouvindo. Oi, oi, acho que. Ah, tá trancando um pouquinho. Ai, ai, ai. Tá me Deixa ouvindo? eu ver. Acho que agora vai melhorar. Eu troquei minha internet também, pode ser isso. Estou te ouvindo. Ah, ok. Rafa, eu só gostaria de dizer no primeiro momento, né, que a Rafa eu conheço a Rafa desde criancinha, né? Desde criança, nós fomos colegas lá nas séries bem iniciais, acho que primeiro ano, pré ali, alguma coisa assim, depois ela mudou de escola, né? E eu sempre acompanhei a Rafaela. Né? Distintos, né? Mas somos da mesma geração, acompanhei ela. E agora, há muitos anos, ela mora em São Paulo, né, e trabalha também como psicóloga. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, Rafa, me falasse o que tu está trabalhando, né, o que tu vem abordando e encontrando aí em São Paulo. Bom, primeiro eu gostaria de mais uma vez te agradecer pelo convite de estar aqui contigo, né, Flávia? Para mim é uma honra, porque, como tu falasse, nos acompanhamos, né, por esses anos todos e eu tenho um carinho muito grande por ti, né, uma admiração muito grande. Agora, como colega, mais ainda uma inspiração, né? Eu me formei em 2019, uma formatura recente, né? Eu 14 anos como aeromoça, como comissária de bordo, mas o desejo de fazer psicologia é desde sempre. E aí agora eu consegui me encontrar também realizada nessa profissão, né? Nas duas. E Uhum. trabalho com. Sou pós-graduanda, faço a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem, né, que trata acerca dos pensamentos, das crenças, né, a cognição, que leva as emoções e as ações, né, baseadas no que a gente acredita ou interpreta dos eventos. Né. E atendo adultos, crianças, adolescentes, faço atendimento online, atendimento presencial já retornamos aqui em Mogi das Cruzes, né, onde eu moro. E trabalho com mindfulness também, que é essa atenção plena, né, nos trazendo para o aqui e agora. Então, identificando, sim, as nossas crenças, mas do aqui e agora, o que a gente pode fazer com elas, né? E a questão de famílias, né? Ela é recorrente, principalmente agora nesse momento pandêmico. Né? Nós tivemos aí o aumento das ansiedades e as famílias vieram nessa procura, né? Dando atenção mais para os seus filhos também. Então, os pais conseguiram ver os seus filhos de uma outra forma, às vezes não positiva, né? Acreditando que eles precisam de um cuidado, de uma orientação, né? Mas muitas vezes pedindo para que eles mesmos sejam, os pais sejam orientados. Não sei se isso acontece contigo também. Uhum. O que que eu tinha,
que eu pensei, assim, né? Nós combinamos o que nós iríamos falar, né, abordar essa questão de como essas famílias estão dando conta nesse momento, né? E o que e assim, ó, pensando que não é só nesse momento, né? As famílias já buscam ajuda, né? Já tem algumas disfunções aí, já tem algumas coisas que não funcionam e outras que funcionam, né? E aí eu acho que a gente poder pensar um pouco sobre o que funciona e o que não funciona, né? Dentro dessas famílias, assim, né? Que tem sido a procura, né? As pessoas estão procurando por quê? Né? É devido essa configuração familiar, né, distinta, diferente, que está acontecendo algumas coisas ou não, pela dificuldade de manejo, né? E eu acho que aí também tem que pensar muitas coisas, né? Porque eu fico pensando assim, uh, por que essas famílias mudaram, né? O que ocorreu aí, né? Mudanças sociais, mudanças culturais, né? O papel da mulher hoje está diferente nessas famílias, né? Antes a mulher não trabalhava, né? A mulher estava mais em casa, né? Hoje ela tem que se dividir, né? Eu sei que tem uma criança pequena, né? Uhum. Tem que se dividir, ou trabalho em tal turno, em outro eu não posso, não consigo, ou eu preciso ter uma rede, né? Uma ajuda de alguém para que eu consiga dar conta, né? O lugar dessa criança está diferente também, né? A gente vai observar como que nós éramos educados, né? Fico pensando assim, ó, eu sou uma mulher de quase 40 anos, né? Como que foi a minha educação há 40 anos atrás, né? E né, qual era o meu lugar enquanto criança dentro dessa família e como que é o lugar das crianças que a gente conhece hoje. Uhum. Eu gosto muito de fazer esse contraponto, assim, né, para a gente entender um pouco, né, como que as crianças se portavam dentro das famílias, né, onde a gente observa assim, ó, no primeiro momento tudo é para criança, né? Eu Uhum. escuto às vezes os pais falando, porque eu disse, né, tem algumas mães que me dizem, eu falei para ele, a mãe tem que trabalhar porque a mãe tem que comprar tem que pagar sua escola, a mãe tem que pagar seu tênis, né? Mas a mãe não trabalha só para comprar coisas para as crianças, Uhum. né, Rafa? A mãe E eu trabalha acho por que um aí é um motivo, equívoco, né, essa fala. Né? a mãe trabalha por um motivo dela, é uma questão dela, não é para essa Uhum. criança, né? Hoje a Uhum. gente observa, assim, eu observo, eu não tenho crianças ainda, né? Mas convivo com muitas dentro da minha família e no meu trabalho também. As famílias vão numa refeição, num jantar. Primeiro se acomoda as crianças. Né? Em primeiro Uhum. lugar vem essa criança. Né? Vou servi-la Nós primeiro, sentávamos depois aonde sobrava, né? Nós sentávamos numa mesinha ou comia no colo, né? A mesa era para os adultos, né? Nossa, né? a mesa era para os adultos. Então, hoje não, né? Então, o lugar dessa criança também está diferente nessa família. Né? Não é o mesmo. Né? Claro que se a gente vai Uhum. estudar histórias, né, da infância, responde por quê. Né? Uhum. Mas será que a mãe precisa trabalhar para a criança, né, para comprar as coisas? Também, não É, é só para isso, né? Será que ela não, primeiro sim. ela não precisa cuidar dela para depois ela consiga se fortalecer e cuidar dessa criança também? São coisas que É, eu, fico me perguntando. eu entendo muito assim, Flávia, nessas constituições de família, né? A gente já vê as mães solos, que a gente antigamente chamava de mãe solteira, né? Mas são as mães solos, muitas vezes não estão solteiras, mas fazem o trabalho, né? Às vezes da falta desse pai biológico. E os pais também, tem uma crescente também dos pais solos, né? Como tu falasse aí, das várias constituições de famílias, né? E isso sempre existiu, claro que agora muito mais a gente tem essa questão das famílias homoafetivas, né? E eu acho um grande sucesso. Eu acho que o que mudou bastante foi essa questão do educar. Né? Eu acho o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, de Uhum, grande valia, fundamental, né? Ele foi criado em 1990, tarde para a nossa época de crianças, né, Flávia? uhum. Nós já estávamos entrando na adolescência, mas no início de uma infância já quase adolescentes, né? Não na primeira infância, 90. mas Uhum.
30 anos. Mas assim, porque dá muito mais direitos, acolhimentos e, enfim, estrutura política e assistencial para essa criança. Mas o que eu tenho notado bastante, assim como tu deu esse exemplo, né, de primeiro, agora é tudo a criança em primeiro lugar, né, e eu gosto muito, pratico a psicologia positiva, né, de ter uma educação neurocompatível, de ter uma fala muito mais respeitosa com a criança, porque até o ECA, né, a criança ela não tinha nem certos direitos à expressão, né, nós viemos de uma geração em que porque sim era a resposta, e hoje a gente vê crianças que não aceitam o porque sim como resposta. Né? Então, assim, os pais têm que ter argumentos para essas crianças. Mas eu acho que é válido a gente observar que é importante manter a hierarquia familiar, né? Que é importante, sim, a gente fazer com que os nossos filhos vejam, né? Eu te falo nossos filhos porque eu já tenho um bebê de 1 ano, né? E eu saio para trabalhar, e eu divido essas tarefas e essa rotina com meu marido, né? E claro que isso me facilita bastante, mas eu não tenho uma rede de apoio aqui familiar, né? Então, é uma outra estrutura de família também, né, que traz aí os seus prós e contras, né? Mas o que eu vejo muito, quando eu falo com meu filho, agora eu vou trabalhar, então o meu telefone, né, eu já vejo crianças de 1 ano pegando o telefone da mãe. Quando ele vem pegar o meu, eu falo para ele não, porque o meu telefone é o meu objeto de trabalho. Eu não empresto, nem a galinha pintadinha não vai dar no telefone, porque é o objeto de trabalho. E não é para ele entender que eu vou comprar coisas. É para ele entender que sim, a mãe precisa trabalhar e sim, a mãe gosta de trabalhar. Né? Eu acho que às vezes a gente trocar algumas palavras, reconsiderar a nossa fala nessa educação, ela é mais assertiva, ela é mais positiva, né? E ela traz ali valores também para os nossos filhos, né? Sim, e quando tu fores adulto, tu também vai querer trabalhar, assim como a mamãe, né? A mamãe não trabalha para ti. Dentro dessas mudanças também, né? A gente falou sobre as crianças, sobre essa incessante busca, né, dos adultos, né, pela felicidade, pelo sucesso, né, pelos bens materiais, né? Tudo isso tem orientado o nosso atual modo de vida, né? Eu percebo assim, né? E isso também afeta, né? Porque daí existe uma prioridade dentro dessa família, né? Quais são as prioridades aí, né? O trabalho. E talvez isso também tenha preocupado e afetado hoje, né? Por a gente viver esse mundo assim, esse mundo, essa época agora, né? Pandêmica. Né? O que me trouxeram muito no início da pandemia, né, foi essa questão, né, de organizar essa família agora, tendo esses novos desafios, né, Flávia, do homeschooling, que é essa escola né, online, que é o trabalho em casa, então os pais trabalhando em casa, os filhos estudando em casa, esses filhos precisando aprender a estudar em casa, os pais também precisando aprender a trabalhar em casa, então tudo isso, né, gerou aí então, que essa família toda se reformulasse também. Né? Não é só o aspecto de como se formam essas relações familiares, mas também, né, como é que se formou todo esse novo contexto, né, dessas relações, de entender o espaço do outro, né, dentro de casa, dos horários dos outros, né, porque daí eu senti muita dificuldade, principalmente dos pais que estavam trabalhando em casa, dos filhos demandarem atenção o tempo inteiro, não entenderem que o pai ou a mãe estavam trabalhando. Né? Da mesma forma, os filhos também, né? Quererem a atenção dos pais naquele momento em que eles deveriam prestar atenção na escola e também, né, muitas vezes, incumbindo os pais das suas lições e os pais, né, na tentativa, às vezes, de ajudar, também acabam fazendo as lições pelos filhos, acabam querendo que os filhos saiam muito bem, né? Então, uma autoexigência muito grande e com isso tudo eu reparei assim, pode ser uma percepção ainda muito generalizada, né, claro, porque ainda é tudo muito novo para termos aí uma conclusão. Eu não gosto nem dessa palavra, né, porque acho que nós somos seres abertos. Mas a minha primeira percepção dessa nova realidade, né, dentro da pandemia, de como se estabeleceu isso dentro dos usuários,
foi justamente nessa questão aí, né, de todo mundo se reformular, entendendo que nós temos que olhar o outro, respeitando esses espaços dentro do lar, né, dentro das famílias também. E aí eu acho que foi um momento de todo mundo olhar mais para dentro de si, né? Nessa busca, como tu falasse, da felicidade, os pais começaram a perceber também que esses filhos, e aí trouxeram esses problemas para o consultório, né? Porque esses filhos, eles trouxeram suas bagagens já, né? Sejam filhos menores, sejam já filhos adolescentes, e os pais ainda estavam vivendo muito naquela idealização do filho perfeito, né? A gente tem aí, quando engravida, a gente tem um filho ideal, né? E da mesma forma os filhos com os pais também idealizam e fantasiam os seus pais. E aí quando a gente tem esse momento agora em que a gente olha mais para dentro, a gente se depara com os filhos reais, com os pais reais, né? E como é difícil a gente lidar com as nossas frustrações, porque quando nós idealizamos algo, a gente põe ali expectativa, né? Então essas famílias, elas também, eu acho que trouxeram muitas questões aí a serem tratadas das suas próprias frustrações. Né? E entendendo que a felicidade, ela não é algo tão constante como a gente idealiza, fantasia, né? Gosto muito de dizer que antigamente a gente olhava para a grama do vizinho e via a grama do vizinho mais verde. Eram 4 gramas, né? Da frente, a dos lados e a de trás. Agora a gente abre as redes sociais, tem milhares que parecem mais felizes, né? As famílias contentes e alegres, mas todos têm seus conteúdos e questões, e que bom, tem muitas famílias muito bem elaboradas e felizes, né? E acho que a gente deve buscar inspiração para estar cada vez melhor, mais felizes na nossa convivência familiar, né? E o quanto essa educação para a autonomia é importante, né? Isso que tu falou. A criança, existe um filho imaginativo, né? Um filho idealizado, né? Mas que ele tem dificuldades, né? E que ele vai trazer questões e problemas, né? E como os pais se depararam com isso nesse momento, né? Com essas dificuldades dessas crianças e na dificuldade, né? De educar, né? E de não fazer assim tudo tão perfeito, né? Porque também existe essa idealização da maternidade, né? Tem que ser tudo perfeito, que vai dar tudo certo, né? E que não é dessa forma. Né? Eu lembro de algumas mães que eu atendi nesse tempo, né? E que o trabalho foi efetivamente assim, ó, mostrar para elas que elas poderiam fazer, né, o possível, né? Elas não iam conseguir alcançar o que uma professora, né, em sala de aula vai conseguir acessar na criança, né? Então Exato. que naquele momento que quando a criança não quer, né, não insistir, né, deixar ela descansar, porque ela também está com dificuldades, né? Ela também não está indo na escola, ela também está indo em casa. Né? O que eu E me vejo muito parece. desses... Desculpe. Pode falar. O que eu vejo muito dessas questões, né, que, que trazem essas demandas, né, mais conflituosas agora nesse momento, é que eu acho que tá muito atrelado às nossas ideias individuais, né, não como família, assim, por isso mesmo dessas projeções do filho. Então, as famílias que me trouxeram os filhos adolescentes, né, chegou aquele momento em que os pais muito prostrados de não estarem produzindo, né, por terem que manter um isolamento, ou porque alguns perderam o emprego, enfim, tendo que se reinventar de várias formas, muito preocupadas com o futuro, né, ansiosos por isso, começaram a olhar para os seus filhos adolescentes e exigir que eles produzissem nesse momento, né, então querendo diagnosticar algo pela prostração também dos filhos, só que era um momento, agora eu acredito que já estejamos superando várias fases, né, mas eu acho que também foi um momento de entender, né, que houve muita projeção dos pais nesses filhos, projeções individuais, suas, mas também transgeracionais, que já vieram aí passando dos seus pais, dos seus avós, e eu acho que isso ficou tudo muito mais evidente. Nós já tínhamos, claro, todas essas demandas no consultório, quando a gente trabalha com família, mas eu acho que muitas coisas afloraram, ou pelo menos agora, a pandemia acabou colocando um pouco mais de luz, né, mais
foco sobre essas questões, né? Do olhar para o lado e às vezes você perceber que você né? Não conhece os seus filhos, você vê seus filhos com características e personalidades que acredita desconhecer por falta de atenção. Um outro acho que é importante a gente perceber é que olhos estão sendo lançados, olhos reais ou olhos tendenciados, né? Que estão olhares né, de mais. Então, acho que tudo isso veio como um grande desafio da atualidade, né? Quando a gente fala aí desses desafios para as famílias, eu acho que tem muito a ver com essa questão, né, de que todos estão passando aí mais tempo juntos, ou pelo menos enfrentando os desafios familiares, né, bastante delicados, e que é o momento de uns olharem para os outros, assim, de forma mais real e também com muita compaixão, né? Eu trabalho muito com essa questão da compaixão. Né? Eu gosto muito de dizer que eu não trabalho perdão, os meus pacientes até ficam me indagam isso, porque eu sempre falo que o perdão são consequências, né? Então, nas questões familiares também, às vezes, há mágoas, há conflitos, né? E aí eu sempre falo que eu não trabalho perdão e nem culpa. A culpa eu deixo para os advogados, porque são atos imorais. E mesmo que a gente os tenha para tratar em saúde emocional, né? Isso são consequências, né, do nosso trabalho. Então, eu acho que essas famílias, elas agora, acho que é importante exercitar a compaixão e a empatia para a gente dar mais espaço, né? Faz sentido? E Tu o consegue quanto, perceber isso na tua dinâmica? sim, o quanto, e aí quando tu falava, né, nessa questão de organização, né, eu fico pensando o quanto é importante essa família em si se organizar para dar conta disso, né? Porque eu falava ali, né? Tu falou, eu não tenho rede de apoio nesse momento, porque eu moro num estado distante dos meus familiares, né? Mas existe uma comunicação com o teu marido, né? Para que vocês consigam se organizar para cuidar do pequeno, né? E aí o quanto eu consigo perceber, assim, que o quanto a coparentalidade é importante nesse momento, né? Porque hoje os dois, né, as duas pessoas, pensando numa família nuclear, né, elas, elas trabalham, né? Dificilmente a mulher não vai trabalhar, né? Então, é necessário essa conversa, essa troca, né? É necessária essa divisão de atividades em casa, né? Do cuidado com a casa também, né? Até porque essa mulher, ela precisa também de descanso, né? Eu percebo assim, ó, quando o homem, né, faz a parte dele, né, fica mais leve para a mulher conseguir fazer as suas coisas também, né? Fica mais leve para ela conseguir trabalhar, né? Para ela cuidar dela, para ela fazer a parte dela em Com casa, né? certeza. Com Até certeza. para ela conseguir cuidar melhor, né? Da criança. Eu não tô te ouvindo, Nós, Rafa. nós temos uma rotina Agora tô. aqui, meu marido é piloto, né? Então, às vezes, ele sai para trabalhar e fica fora de casa. E aí eu sinto, claro, que muito longe, né? Melhorou? Oi? Deixa eu trocar de internet aqui, vamos ver. Ó, para mim as Melhorou? duas estão com som. Alguém falou que É estava. claro que é muito longe Eu tô te ouvindo agora. da Aham. experiência de uma mãe solo, né? A minha experiência, porque eu tenho meu marido comigo,
marido, né? Mas Rafa, meu marido alguém muitas vezes disse que sai tá para travando aqui, tu tá me ouvindo? trabalhar e fica fora de casa, né? E aí eu sinto um pouco, né, dessa falta, Oi, né, dessa rede de tá apoio, travando. de estar uma mãe solo naqueles momentos. E também, quando ele está em casa, né, Oi, a Rafa travou, eu acho. Deixa eu tentar mudar aqui. Voltamos. Eu acho que a Rafa saiu. Vamos ver se ela entra novamente. Nós estávamos falando sobre a questão das rotinas, né, da família, da importância dessa ajuda, dessa mútua, né, nesse mútuo trabalho, né, do casal em casa, da importância das redes de apoio, né. Vamos ver se a Rafa volta para a gente dar continuidade. Tenta tirar os comentários, o Danilo falou. Deixa eu ver uma coisa, como é que a gente tira os comentários? Eu não sei tirar os comentários, eu acho. Aqui, desativar comentários. Deu, tirei os comentários. E agora, deixa eu ver uma coisa. Só vou esperar a Rafa entrar, então, que aí eu tiro os comentários para que a gente possa continuar. Qualquer coisa, se não der, a gente marca em outro momento e segue falando, porque eu acho que esse tema é tão rico, as pessoas se interessam tanto, que é uma pena que a gente não consiga dar continuidade hoje, né? Vamos ver se a Rafa consegue voltar. E aí a gente segue. Né? Enquanto isso, eu vou falando algumas coisas aqui que eu anotei, que eu acho que são bem importantes também. Nós falávamos ali sobre a coparentalidade, né? O quanto dividir as tarefas, né, do cuidado com as crianças é importante. Né? Eu sempre digo assim, ó, nós temos um papel, nós como mulheres, um papel muito importante que é educar, né, os nossos filhos, homens, para esse cuidado, né, para essa divisão, né, de tarefas, tanto domésticas do lar, quanto do cuidado, a Rafa voltou aqui, quanto do cuidado das crianças. Então, assim, ó, quem tem filhos homens precisa educar os seus filhos, né, nesse cuidado, né, na questão Da organização, de cuidar da sua roupa, de lavar o seu prato, né? De ensinar os seus filhos. Oi, Rafa. Eu não estou te ouvindo. Será que é o meu desculpa. microfone? Deixa eu ver uma coisa. Verifiquei tudo aqui, tá tudo ok, mas... E Ai, agora? Deus.
Tu tá me ouvindo? Eu tô te Oi? ouvindo bem. Sim, super bem. Até aumentei o volume aqui na minha. Me Tá escuta? travando, deixa eu ver uma Não tá me coisa. escutando? Deixa... Vamos ver agora. Deu? Eu acho que tá melhor Consegue me agora. escutar? Tô te escutando. Ah, sim. Tá Eu me acho que é o meu ouvindo? telefone aqui. Sim, sim, eu te ouço. Ah, então Te tá. ouço, te vejo bem. Tô Tá, te melhorei. ouvindo bem agora. Eu falava Tá. aqui, Rafa, da importância, né, das mulheres que têm filhos homens, né, de introduzir na educação dessas crianças, né, que eles precisam fazer a parte deles também, né? Que não é feio o homem cuidar do seu filho, que não é feio o homem organizar a casa, né? Lavar a louça, cozinhar, né? O quanto isso, eu percebo, quanto isso ajuda na relação do casal, né? Pensando enquanto conjugalidade, é, porque a mulher que trabalha, Sim. a mulher que chega em casa, que busca a criança da escola, tem alguém ali, a Cristina batendo palminhas, é isso mesmo. A Eu criança, recebi uma mensagem em box também que a nossa fala estava ótima para acabarmos com esse mundo machista. É, então, é necessário, né? É importante para isso, né? Existe mais saúde da mulher aí quando não fica tudo para ela, né? Então eu observo, o que eu observo assim, ó, tem mulheres que estão nesse comportamento, não permitem os homens a fazer, né, a sua parte, ficam extremamente cansadas, né? Mas não permitem que ele faça do jeito dele, porque cada um vai fazer do seu jeito, né? Às vezes não permite que o pai cuide da criança, né? Porque às vezes nem é porque o homem não quer, ou porque ele está envolvido em outras coisas, é porque a mulher não permite. É. Não permite Uma que o ideia de homem, controle, né? com ideia de controle, não permite que o homem dê banho na criança porque vai molhar o banheiro, né? Ou porque não sabe colocar a fralda do jeitinho como ela coloca, ou porque arruma o cabelo. Claro que o pai vai fazer diferente da mãe, são pessoas distintas, né? Mas a importância disso, né? De permitir, E né? também, Então, e assim, tu falasse dessa questão da saúde da mulher, né? E da questão do vínculo do casal. Mas, Flávia, ai, perdão, eu noto o quanto é maravilhoso, por exemplo, o envolvimento do meu marido nesta ajuda, que não é ajuda, né? Mas que não desta ajuda participação de sim é a ser, parte dele. a participação dele ser muito ativa, o quanto formou um vínculo entre pai e filho, né? O Danilo dá banho no Miguel desde que nós chegamos em casa, praticamente no chuveiro, né? Esse pele a pele, isso cria um vínculo, né, entre pais e filhos, muito importante. Então, antes, né, assim, eu sinto que eu sou necessária para o Miguel, claro, por todo o afeto, né, o amor, o nosso laço eterno, mas muito da necessidade, Miguel me necessitava muito para o mamar, né, para amamentação. Mas em todos os outros sentidos, e até mesmo para fazer uma mamadeira, o meu marido supre, né? E isso é muito especial porque é a maneira que eu saio tranquila para trabalhar, né? Que eu consigo dormir tranquila no momento em que eu preciso desse descanso, né? E também, só que é óbvio que sim, Flávia, a gente tem essa ideia de controle e no início eu achava que ninguém ia tomar conta como eu, né? Então, extremamente rígida, extremamente controladora, eu queria que fosse do meu jeito, né? Só que eu disse em prol do meu filho e desse bem-estar familiar, sim, eu preciso dar essa chance, essa oportunidade dele fazer e aprender da maneira dele, entendendo que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? Mas isso é um aprendizado também. Né? A questão, eu acho muito da psicologia é que a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, com o nosso controle, mas nunca é tarde, né? Às vezes vem os desafios e vem as oportunidades e vem filhos, a gente constrói família justamente, eu acho que nesse processo evolutivo também, de aprender com os nossos, né? E quando a gente oportuniza, né, esse momento, esse espaço, quantas possibilidades aí? Quantas possibilidades aí, né?
Então, de pensar juntos as rotinas, né, dessa família, do que é importante, do que é primordial, o que vem primeiro, né, o que a gente pode abrir mão nesse momento, né, dos descansos, né, de combinar esses descansos, né, hoje tu faz atividade da escola e eu vou fazer outra coisa que é importante para mim, né, até porque tem dias que a mãe não está tão disposta, né, para as coisas, e aí o pai pode estar fazendo, né, e para a saúde E da eu gosto criança, muito. isso é perfeito, né, porque as crianças, elas olham para os pais, né, para ver como os pais estão, né, como eles se organizam, como eles fazem, como eles lidam com as adversidades, né. E sabe, Flávia, que eu peço muito para as mães, né, que me procuram, né, algumas clientes minhas, para que não tentem ser pai e mãe. Claro que para quem tem essa experiência, né, de ser uma mãe solo, é óbvio que ela tenta suprir as necessidades desse filho de todas as formas, né? Mas não tente apagar do teu filho, né, essa questão do pai, mesmo que ele tenha cometido aí grandes falhas e inadequações, mas deixe o pai ser pai dentro da possibilidade dele. Né? Então, muitas vezes e por muitos anos, né, eu dizia, minha mãe foi pai e mãe, ou então Feliz Dia dos Pães, e aquela coisa toda, querendo fazer essa simbiose dos comportamentos. Mas eu hoje, como adulta, e também, né, pela minha autoanálise, e hoje tendo muito mais essa experiência com os meus clientes, né, eu percebo muito isso, a importância das mães deixarem os pais serem os pais, mesmo que eles não façam praticamente nada, ao ver e ao julgamento delas, né? Mas talvez eles estejam fazendo o máximo que eles podem, aprendendo também, porque esses filhos vão crescer e vão ter juízos de valores e julgamentos a respeito dessa criação. Né? E essa mãe, como tu falasse, ela cansa. Nem sempre ela está disposta. E às vezes nessa tarefa árdua de ser pai e mãe, né, ela acaba em algum momento culpando o seu filho, né, trazendo uma carga emocional muito dolorosa, né, para ambos depois terem que acertar, às vezes numa relação de codependência. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas relações, para cada um entender o seu papel dentro da família. Né? Mães serem mães, oportunizarem essa questão do pai ser pai, dentro da possibilidade, se forem pais separados, e sim, se forem pais que convivem, né? Sim, mais do que nunca, deixar com que ele tenha esse espaço dentro da família, do lar, né? E isso independe de gênero, né? Independe da formação da família. Exatamente. É importante quando tu diz isso, né? Dar espaço, né? Se é um casal divorciado, né? Às vezes as mães não permitem, né, que o pai participe do jeito dele, que é possível, né? Até porque existe uma mágoa aí, né, nessa questão, e a gente entende que conjugalidade é uma coisa e parentalidade é outra, diferente, né? E E o aí que é eu mais importante. percebo hoje é essa questão dessa questão como é que fala? Agora me fugiu a palavra, né? De Alienação fazer parental. esse alienação parental, né? De um ficar colocando para o outro uma responsabilidade, trazendo as suas emoções, né? E esquecendo que há um serzinho ali que deve ser sim protegido, né? De segurança e afeto, independente dessa conjugalidade. A criança precisa Perfeito. de cuidados, né? Nesse momento, em primeiro lugar, a criança, né? É Perfeito. quando nós pensamos em rotina, né? Me veio à mente essa questão, às vezes, da guarda compartilhada, Flávia, porque a criança está acostumada numa rotina durante a semana e às vezes vai ao final de semana para casa do pai, por exemplo, né? E aí ou fica com os avós e aí muda-se toda essa rotina, né? Então eu tenho questões aí, algumas crianças que quando retornam para casa, né, do pai que tem a guarda, volta mais agressivo, mais resistente às regras e rotinas, né, já estipuladas pela família. E os pais não tendo uma comunicação muito boa, não sendo assertivos em prol daquela criança, né, acaba que quem sente é a criança. Os pais entram numa discussão, uma disputa de braço, na alienação parental, muitas vezes, e essa criança fica ali confusa,
insegura e desprotegida muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, né, sugiro sempre esse cuidado para os pais que são separados, nessa questão de guardas, né, que esqueçam dos seus egos, né, emocionais, tentem ser lógicos a respeito do afeto, do cuidado com seus filhos. E para aquelas famílias que são monoparentais, né, a importância que tem de uma rede de apoio, né, Rafa? Porque não tem como, é muito difícil, até eu acho que tem, sabe? Tem pessoas que vão, que fazem, né? Admiro muito, mas fica mais leve, né, com uma rede de apoio, né? Ter com quem contar, né? Uma ajuda profissional, né, para dar conta do cuidado, né? Um familiar, né? Conversar sobre essas questões, né? Como alivia, né? Trocar, dizer que está difícil, né? Tem pessoas que não conseguem Pedir ajuda, dizer, né? aceitar que precisam de ajuda. Então, nesses momentos, assim, quantas essas redes podem, né, auxiliar? Então, as redes quentes, né? Nós temos aí quantas redes que a gente pode estar buscando de apoio, né, para essas famílias. A escola, claro que agora nesse momento a gente está sem, né, mas um cuidador, uma ajuda profissional, então auxilia, né, protege, Com né, e certeza. deixa mais leve. E não é fácil, né? Principalmente quando você tem quando você tem um bebê, né? É tudo uma novidade muito grande, né? E assim, e os desafios só mudam. Então, quando é uma criança, depois quando é um pré-adolescente, quando é um adolescente, a formação da família, até as relações conjugais. Ter uma rede de apoio para essas relações conjugais, às vezes, se fortalecerem, é muito importante, né? Como tu disse, às vezes buscar ajuda profissional, aconselhamento, um suporte, né? É importante, todos nós, né? Não é à toa que somos, o que nos difere de muitos animais é justamente a sociabilização, né? Falar sobre os grupos, como você dissesse, os grupos de WhatsApp, hoje eu vejo que eles ajudam muito, né? Tem os grupos de mães, aí tem os grupos, né? Que ajudam, porque aí externaliza de alguma forma, às vezes, os anseios, né? Exatamente. Então, a importância dessas redes, né, nesses momentos, assim, né? Não só agora, mas a todo momento, né? E pensando nessas rotinas, né, eu observei, assim, nesse tempo, como as pessoas se desorganizaram, né, quanto à rotina, e a importância dos tempos, dos horários, nesses momentos, assim, né, de dividir as tarefas, de saber o que cada um tem que fazer, né, o quanto é importante isso, né. E importante também, assim, dar um lugar para essa criança dentro da casa, né, possibilitar, não está me ouvindo? Atividades para ela também. Oi? Não está me ouvindo? Eu tô com... Como hoje está difícil, assim... Deixa eu trocar a internet aqui. Vamos ver se é isso. Alguém tinha falado que o meu som estava bem baixo. Deixa eu ver. E agora tá me ouvindo, Rafa? Não. Vocês estão me ouvindo? Quem está nos escutando? Oi? Não? Melhorou agora, alguém falou. Rafa? Ai, tá tão legal. Rafa tá mudo. Flávio, ok. Alguém falou. Sim, só a Flávia.
Gente, ai, as coisas desse mundo moderno, né? A internet às vezes nos pega, às vezes a gente não consegue mesmo. Olha aí. Eu já troquei a internet 2 vezes aqui, coloquei na 3G e na minha aqui. E não não fica travando, talvez pelo distanciamento, né? A Rafa tá lá em São Paulo, tá longe, e aí pode ser que a conexão seja a que alguém falou. Quem sabe a Rafa sai e volta. Pode ser. Talvez pela conexão, né? A Rafa tá lá em São Paulo e eu aqui no Rio Grande do Sul. Pode ser que fique, por isso que não funciona tão bem como a gente gostaria, né? Vamos ver aqui, a Rafa voltou. Agora uma solicitação. Aguardando a Rafa voltar. Ai, fala pra ver Oi! se eu te escuto. Ai, sim. Desculpa, eu acho que é a minha internet. Eu fiquei com Rafa, a delay, eu gente vai... fiquei escutando. Depois que eu saí, eu escutei o que tu falasse. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai marcar outra live para a gente seguir falando nesse assunto, porque é um assunto amplo, né? Tem muita Sim. coisa para falar. Olha, agora parece que está funcionando bem agora. Tem muita coisa para Uhum. falar, tem muita coisa para a gente refletir. São assuntos importantes, né? Eu acho que não cessa agora, por mais que a gente já esteja Uhum. 7, 8 meses já. Claro, a gente está falando sobre as famílias, né? Mas os reflexos nesse momento, assim, agora, eu acho que a gente vai precisar marcar outro momento para a gente seguir falando sobre isso. Uhum. Tá Ai, me seria ouvindo? ótimo, um prazer. É, sim, sim, eu achei até a Ju colocou assim, aconselhamento é vida, né? Às vezes os pais devem às vezes procurar até os aconselhamentos para validar que sim, né? Estão tendo sucesso com as suas famílias, né? Que está tudo bem, né? Sim, até para que Então, elas se sim, a gente tem sintam, muito assunto. Uhum. sim, e um aconselhamento até para que elas se sintam seguras também, né? Uhum. Seguras e Uhum. seguros, né? A gente está fazendo, existe um medo também, uma incerteza. Será que a gente está fazendo certo? Será que é assim? Uhum. Será que isso está acontecendo só na minha casa? É só aqui que, né, Uhum. que tá essa desorganização, né? Só e Uhum. não é. É algo que a gente está Uhum. vivenciando agora, né? Que são que as pessoas estão encontrando dentro das suas famílias, dificuldades com seus filhos, né? Dificuldades em, em organizar essa rotina, né? Em dar conta das Muitas atividades. mudanças também, né? Sim, e todas essas Muitas mudanças que mudanças, as novas adaptações. essas mudanças abruptas, né? Abruptas que chegaram, né, de uma hora para outra e que Uhum. modificou completamente a nossa vida, assim, né? E como a gente se organiza dentro dela. Então, Uhum. eu acho que a gente vai finalizar, Rafa, vamos nos caminhando para o final, porque acho que faltam alguns minutinhos aqui para terminar, pelo que eu estou Uhum. vendo. Sim. E senão a gente vai precisar cortar de novo, né? A gente já parou umas Uhum. 2 vezes aqui, hoje a internet nos pegou, é assim, às vezes nem atendimento online a gente consegue fazer. Quando a Uhum. internet começa a falhar muito, a gente tem que remarcar. É, Mas faz parte, né? É o novo normal, né? A gente aí é, estar aprendendo a nos conectar dessa forma, né? E a Ju colocou aqui sim, a validação e feedback profissional traz o alívio, paz, segurança para os pais divorciados. Que legal, né? sim. Que bom, né, Ju? Flávia, então, eu gostaria só de te agradecer, né, pelo espaço, pela partilha, né, como eu te falei, né, de forma privada, mas parabenizando pelo teu trabalho, tu tem um know-how, né, muito mais experiência, então, para mim é enriquecedor, né, de todas as formas,
poder conversar contigo sobre isso, né? Nós temos essa participação das pessoas aqui conosco e que com certeza trazem esse feedback, né, após a nossa live, sempre muito positivo, né, de que devemos continuar, que esse é o caminho. Peço também que nos tragam as questões de vocês, as dúvidas, para que sim a gente possa fazer, né, um outro encontro, então trazer aí muito mais assunto, porque é um assunto pertinente, né? Nós estamos sempre em transformação e agora, né, nos transformarmos e nos adaptarmos nessa nova realidade familiar, né, dentro de um novo normal. Não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas né, porque normalidade é algo tão complexo. Sim, normal. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa. Foi muito bom te ver, né? Mesmo que seja virtualmente. É assim que tem sido os nossos encontros, né? Virtualmente, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Esse tempinho que a gente ficou juntas aqui, né? Muito aprendizado, muita troca. Eu acho que assim, eu acho que os profissionais eles precisam, né, se unir, precisam refletir, trocar. A gente sempre tem algo a aprender, né, com o outro. E eu acho que foi muito bacana, assim, adorei. Obrigada pela tua disponibilidade. De aceitar de imediato já, né? Eu disse, Rafa, vamos. Mas é um prazer. Bora, fiquei super vamos feliz. lá. Então, eu te agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrada mesmo. Eu também, querida. Muito obrigada. E sigamos. Contem comigo sempre. Estejam bem, contem conosco. E o que precisar, estamos à disposição. Um grande beijo no teu coração, Flávia, sucesso. E muito obrigada mais uma vez. Beijos, obrigada, querida. Beijos. Obrigada a tchau, todos. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. Tchau.